no Google Sala de Aula de vocês a atividade da semana 8, né, professores? Então, a semana 8 ela vai ser os dois projetos em paralelo, tá? O projeto sobre Somos um Só ficou uma recuperação para ser feita, né? Que seria, então, a da palestra especificamente lá das lives que a gente fez com o professor Marcos Caneta Rufino, né? E a gente, então, elaborou uma recuperação referente à palestra do professor Marcos, que uma das profs provavelmente vai estar explicando para vocês sobre isso. E nós também vamos estar dando sequência, quanto nesta aula, quanto na próxima aula da semana que vem, o projeto A Tecnologia na Contemporaneidade. Vamos dar sequência a esse assunto, né, profs? Então, a gente vai fazer em paralelo os dois. Mas o que vocês vão estar dando retorno para nós nesta semana 8 é apenas a recuperação de estudo, tá? Que já está lançada para vocês. Em cada pastinha eu fiz um arquivo para cada um, para não ter problema de incompatibilidade de dados, né? Para vocês não se perderem lá. Então já foi enviado um documento para cada um para vocês poderem responder e retornar para nós, tá? Então, nessa primeira parte, eu coloco isso, acho que eu passo a palavra então para os profs, então, para a gente dar sequência. Pode ser? Bia, Bruna. Eu vou colocando na tela o nosso questionário. Sim, eu até posso comentar, então, que é para fazer. A atividade que vai para vocês fazerem em casa, então, é uma atividade de recuperação da semana 6. E nas nossas aulas do Meet, então, a gente vai trabalhar mais sobre a questão da tecnologia, né? Acho que hoje a gente vai trabalhar alguns slides com vocês e semana que vem questões do Enem, tá? Deixa eu colocar aqui então, Bruna. Aqui tá as orientações da atividade de hoje, né? Uhum. Eu acho que tu consegue ver, Bruna? O meu note está no concerto, eu estou no celular, aparece bem pequenininho para Bem mim. pequenininho. Tem Tá, alguma então outra eu. prof que quer falar? Maria Helena ou a Beatriz também pode ser, então. Uhum. Sim, pode ser. Quer abrir a atividade, Jonas? Aham. Então aqui nós temos as orientações, né? Daí abrindo a nossa atividade, que é o roteiro, Recuperação? né? Isso. Sim. Então, como a professora Bruna já colocou, ela é uma recuperação lá da semana 6. Coloca o nome, a série, né? Qual é a série, o nome completo. Daí o projeto Somos um Só, que vai estar falando aí sobre a xenofobia, a intolerância e o preconceito, né? Sobre o que a gente já tinha trabalhado. Aqui tem a live aqui sobre que a gente teve ali com o Marcos Caneta. Então vocês vão assistir novamente para lembrar, para revisar alguns pontos aí. Clica ali e vai poder estar visualizando na íntegra. A partir da análise da live da Mostra Cultural Virtual do dia 21/7, construa uma produção reflexiva de, no mínimo, 20 linhas, referente à palestra do professor Marcos Caneta Rufino sobre a cronologia historiográfica do preconceito racial na humanidade e quais os reflexos para a sociedade atual. Então, vocês vão fazer uma revisão aí, assistir novamente e construir esse texto aí de no mínimo 20 linhas, Isso tá? Sobre aí. o preconceito racial e nos dias atuais aí como que a gente consegue perceber esse preconceito, essa intolerância, a xenofobia. Essa seria então a recuperação de estudos lá da semana 6, que seria a atividade proposta para essa 8ª semana. Então é bom salientar, pessoal, que assim, ó, independente se o aluno teve uma nota acima da média, que vocês sabem que a nossa média é 6, a recuperação de estudo ela é obrigatória a todos, independente se o aluno tirou 10, tá? Independente se o aluno tirou 10 ou não, ele é obrigado a fazer, tá? Eu coloco a palavra obrigatória. Então, a gente espera que todos façam a recuperação de estudo e enviem para nós,
tá? Porque não é só uma sequência de atividade com recuperação, mas é uma sequência de participação, de assiduidade, de devolutiva, de comprometimento, que tudo isso nós, professores, estamos avaliando de vocês, tá? É. Então, esses são os critérios, né, professor? Isso, E até essas atividades que vocês fazem, elas contam presença, já que a gente não está mais no presencial, estamos à distância, para contar presença para vocês, que vocês estão participando das aulas, estudando, vocês têm que dar retorno nessas atividades. Então, é por isso que vocês devem fazer essa atividade de recuperação, tá? Todos, porque conta presença para vocês. Isso aí. e até porque tem alguns alunos que não fizeram a atividade proposta da semana 6, então agora vai ter a chance de estar, né, tendo uma nota aí e não deixar um 0 lá, né, ou nota 1, que seja, vai ter a Isso aí. oportunidade aí de melhorar a sua nota. A gente fala em nota, pessoal, porque ela é importante para vocês, para o histórico de vocês, para essa, né, jornada acadêmica de vocês aí, ela é importantíssima. Infelizmente, a gente depende, né, agora mais do que nunca, da presença de vocês no retorno das atividades, com a frequência e a nota, né? Então, é importante que vocês façam essa devolutiva. Nós estamos, eu, ontem à tarde, faço a correção da segunda 3, acho que tem algum aluno aqui que participa no período da manhã, e pouquíssimas o que entrega ali no início da atividade, legal, depois o pessoal vai se acomodando e não retorna, então fica bem complicado. Ontem eu olhei, semana passada, sexta-feira eu olhei, não tinha devolutiva, tá devagar, então vamos lá, vamos fazer um compromisso, como o professor Jonas colocou, a responsabilidade de vocês, mais do que nunca, né? E eu acho que esse período aqui de ensino médio é o histórico que vai contar para vocês para entrar aí numa graduação, né? Num curso superior, que hoje a maior parte deles é análise de currículo, então a nota aí é importante. Felizmente, ela é muito importante. E a questão ali das linhas, né? Eu vejo que em alguns textos já anteriores, né, se pede 15 linhas, por exemplo, mas às vezes escreve 5, 6 linhas, né? Escreve bem, só que pouca parte, então acaba faltando, né? Não tem como atingir uma nota com a metade do que se solicita, né? No caso da recuperação ali é 20 linhas. Então, procurar fazer realmente as 20 linhas, né? Pode passar também um pouco, né? Porque sabe que quando você for fazer um Enem, né, redação do Enem, vestibular, eles exigem uma quantidade, né, específica ali de linhas. Então, é até para ir já acostumando. E até porque não existe texto com 3, 4 linhas, né? Isso é uma resposta. Um texto tem que ter um início, um meio e um fim, né? Isso, os Assim como uma parágrafos, isso. ter, então, aquela divisão, né, de parágrafos ali, colocar título, aí um parágrafo de introdução, né, 2 de desenvolvimento, né, e um de conclusão bem colocado, né, aí já vai dar as 20 linhas, né, se você contar bem com essa organização, provavelmente com esses 4 parágrafos já fecha umas 20 linhas, né. E se eu tiver conhecimento, argumento, né, para poder elaborar, fica muito mais fácil. Então, eu preciso fazer leitura, preciso assistir a live, preciso ter conteúdo para poder desenvolver esse texto, né? E assim, ó, pegando um gancho ali da prof. Maria Helena, vamos falar do Enem, que o Enem vai ser em 2021, né? O Enem, que seria esse ano, vai ser em 2021, já foi aprovado. Então, se a gente falar da redação, é apenas 30 linhas, é o máximo, né? O mínimo é 20, o máximo é 30. Então, a gente já tem que começar a trabalhar com essa questão de produção. É meio chato a gente falar isso, né? Porque é uma coisa tão pequena, né? Falar de quantidade de linhas, mas a gente é uma coisa muito importantíssima. É importantíssimo. Vocês terem domínio da capacidade de desenvolver a escrita e o raciocínio de vocês, sabendo que vocês têm que já mentalizando para escrever naquela quantidade. Então, a gente sabe que hoje é assim, né? Então, são pontos que, quando nós, professores, colocamos para vocês, é porque a gente quer que vocês desenvolvam também essa capacidade, né? E seguindo, então, com o nosso objetivo de hoje, né, pessoal?
antes da gente colocar sobre o projeto, né? Falamos da recuperação, então que já está disponível. Também está disponível para vocês a presença, tá? Então, para quem participou agora, já vai lá, assina a presença. À noite tem mais uma presença, então, que vocês podem estar assinando. Daí já vão lá, digita o nome e a série e envia para nós, que daí já fica registrado, tá? Eu percebi que nós estamos em 37, claro que estamos em alguns professores aqui, pouco aluno, muito pouco aluno, né? Claro que eu recebi várias mensagens dizendo que a internet não estava funcionando, que os pais estavam tentando organizar e a gente entende sim, né? Mas assim, ó, uma coisa que eu percebi que vários alunos vêm pedindo e tem dúvida. Professor, eu não entendi a atividade da semana 7, mas daí a pessoa tem internet, não assiste às aulas e daí quer que a gente, né, explique. Claro, obviamente que nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês e explicar a atividade para vocês. Mas, gente, vocês têm que fazer um esforço de assistir às aulas, né? Porque daí, se é para mandar mensagem para nós no WhatsApp, é meio incoerente, né? Então, tem internet para poder baixar a aula lá, que tá o link na sala de aula, tá o link na minha página. É só baixar e assistir a aula. São o quê? 40 minutos, 50 minutos, muitas vezes nem passa disso. Então, é uma questão muito de vocês se organizarem, né? Não que nós não estamos querendo explicar a atividade para vocês, mas tem algumas coisas que a gente já deixa tudo programado. E a gente tem que ficar naquela repetição, repetição e repetição, né? Então, e eu acho que os professores concordam com isso, porque é uma questão de organização de vocês, né, professor? Responsabilidade, né? Com certeza. Então, a atividade da semana 7 que está encerrando hoje, às 11h59, esse foi o horário que eu coloquei lá para postagem, prestem atenção, né? Eu vi que vários tiveram dúvidas do que seria esse projeto de vida, mas na última aula, a prof. Bia, a prof. Bruna, e a Maria Helena explicaram muito bem o que seria o projeto de vida. Pontuaram item por item, para saber o que que vocês podiam colocar lá no ser, fazer e ter, né? Então, são pontos que vocês precisam entender qual é a proposta, né, da atividade. Então, e que é o que a gente vai estar dando sequência aqui também hoje, né, professor? Então, Até se alguém tiver alguma dúvida sobre essa atividade que ainda vai claro. até hoje a entrega, podem questionar, podem perguntar, que a gente está aqui para auxiliar. Uhum, isso aí. Mesmo que É já estamos importante. abrindo hoje a 8ª semana, mas a gente está aqui para ajudar, para auxiliar. Teve alguns alunos que chamaram no privado, questionando, né? Essa semana ainda, ontem, até teve alunos que chamaram, perguntando sobre o que era. Então, de repente, assiste a aula novamente, a gente teve uma aula da apresentação da atividade, já teve outra para revisão, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida ainda e mesmo assim quer questionar, fique à vontade. Isso, nós estamos aqui para auxiliar vocês e para ajudar vocês. Só que queremos a participação de vocês nas aulas, né? Porque senão daí não tem como, é meio que muito repetitivo as coisas, né? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí que nós vamos conversando, né? Profs, então vamos dar sequência? Tá disponível no nosso Drive os slides? Isso? Sim, tá na semana 7, eu acho, se eu não estou enganada. Então eu vou dar uma olhada lá para nós verificarmos, então. Já abre aqui. Revoluções tecnológicas, isso? Isso. Ok. Pessoal, então, essa atividade que vocês vão entregar hoje falava sobre a questão da tecnologia na contemporaneidade. Então, vocês fizeram um projeto de vida e fizeram também, responderam um formulário investigativo, onde vocês colocaram a realidade de vocês a respeito das tecnologias, né, nas respostas, e a forma como vocês compreendem esse mundo tecnológico que a gente vive.
Uma das perguntas que tinha lá para vocês responderem era o porquê o mundo, no mundo a gente continua tendo uma revolução tecnológica, a tecnologia continua evoluindo. Qual é o motivo? Qual seria o principal motivo? Então, eu acredito que a maioria de vocês tenha respondido pelo que eu vi, é a questão do conforto, da comodidade que a tecnologia nos proporciona. Esse é, sim, um dos motivos, né? Mas a gente vive numa sociedade capitalista. E essa sociedade capitalista, ela busca sempre o quê? O lucro, né? Então, as grandes empresas, elas investem muito no desenvolvimento tecnológico com o objetivo de vender mais e ter mais lucros, né? Então, por que a cada pouco tempo aparece um celular melhor, com mais funções, com mais capacidade de memória, com uma bateria mais resistente, com mais tecnologia? O objetivo é sempre o quê? É fazer com que desperte em nós o desejo de consumo e que nos faça comprar, ou pelo menos ter o desejo de comprar, né? Eu tenho um celular bem defasado, né? Para falar a verdade. Eu tenho um J2 que eu comprei em 2016 e que está funcionando. Eu sei que praticamente mais ninguém tem esse tipo de celular, né? Porque ele tem uma memória baixa e tudo mais. Então, o que essas grandes empresas fazem? Elas tentam nos mostrar cada vez mais algo melhor, algo mais tecnológico para fazer com que a gente compre. A mesma coisa são, por exemplo, com os carros. Um carro que foi fabricado em 1995 e que esteja com motor bom continua andando, mas ele não tem o conforto de um carro fabricado em 2020. Então, isso faz o quê? Se você tem dinheiro, você tem condições, você vai lá e compra, você troca de carro, mesmo que o carro que você tenha continue funcionando. São desejos de consumo proporcionados pela tecnologia no nosso dia a dia, né? As televisões, tudo evolui, né? Evolui para despertar esse desejo de consumo em nós e gerar o lucro para essas grandes empresas. Mas nos proporciona conforto, né? E vários benefícios. Se a gente for pensar do lado positivo, a internet é uma tecnologia que surgiu já foi na década de 60, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, e é através dela que a gente está podendo dar aulas e vocês estudarem, né, nesse momento. Se não existisse esse tipo de tecnologia, seria muito difícil para a gente ter aulas, né? Mas essas tecnologias, elas tiveram um início, né? E a humanidade considera como início a primeira revolução industrial. Jonas, se você puder passar para o próximo slide. Então, pessoal, a gente vai fazer só uma revisão rapidinha sobre as revoluções industriais, porque elas são ligadas a essa questão da tecnologia em nossas vidas, né? Tudo tem um início. Então, a primeira revolução industrial, ela ocorreu no século XVIII, foi até o século XIX, né? Ocorreu na Inglaterra. Foi a fonte de energia utilizada para essa revolução industrial foi o carvão, e a tecnologia inventada foi a máquina a vapor, né? E essa máquina a vapor, ela revolucionou a forma como se era produzido. Então, antes tudo era produzido manualmente, demorava muito tempo para ser feito, e com a invenção da máquina a vapor, as coisas passaram a ser, os produtos passaram a ser feitos numa rapidez maior. E é ali que o consumo começa a ser incentivado para que as pessoas comprem, né? Então, a máquina a vapor, as primeiras indústrias que passaram a utilizar a máquina a vapor foi a têxtil, né? Que fazia tecidos. E se a gente pensar nos meios de transporte, até então a gente tinha nos meios de transporte como tração o vento, né, nas caravelas, e os animais, o cavalo, o boi, para puxar carroças. A partir de então, a gente passa a ter os navios a vapor, né, por conta da queima do carvão, né, da máquina a vapor, e os trens. Então, a gente passa a ter uma revolução ali, uma verdadeira revolução, tanto dos meios de transporte como dos produtos. Pode ir para o próximo, Jonas. Aí, então, no século XIX, na década de 70 do século XIX, nós passamos por uma segunda revolução industrial,
Essa revolução industrial, essa segunda revolução industrial, foi proporcionada porque o ser humano encontrou novas fontes de energia, como, por exemplo, a energia elétrica, que nós usamos até hoje, né? O gás, o petróleo, né? O petróleo, então, ele proporcionou os motores a combustão. Então, nós temos uma nova revolução também nos meios de transporte, onde passam a existir os motores que são movidos ali pelo diesel, ou pela gasolina, e aí a gente tem os carros, os caminhões. Só volta um pouquinho, Jonas, isso. Opa. Sem problema. E nós também temos o aço. O aço também é uma característica tecnológica da segunda revolução industrial, porque o ferro, através de um processo chamado processo Bessemer, eu não sei se é assim que se pronuncia certo, transforma então o ferro em aço, que ele é super resistente e mais leve que o ferro. Então isso também revolucionou as indústrias e a forma de se produzir. E nós também temos uma nova forma de produção dentro das indústrias com a segunda revolução industrial, que é o chamado Taylorismo-Fordismo. O que isso quer dizer? O Taylorismo, ele pregava na época dentro das indústrias que se devia produzir o máximo possível no menor tempo possível. Então é aí que entra a questão do trabalho repetitivo. Então, um funcionário ia lá, um operário ia lá para dentro da empresa, da indústria, e ele ia ficar todo o seu tempo de trabalho fazendo a mesma coisa, de uma maneira bem repetitiva. E o Fordismo, ele implantou a linha de produção que existe até hoje dentro das indústrias. Então, antes, como que era o processo industrial? Se começava um produto, terminava ele para começar um novo produto. O Henry Ford, né, que era o dono da Ford, o fundador, né, ele colocou a produção em série, ou seja, você começa o produto, né, vários produtos, e vai se fazendo vários até terminar. E quando você termina, você tem vários produtos prontos. Se trabalha por setor. Então, um setor vai trabalhar nos componentes do motor, o outro na lataria, o outro na parte de estofamento do carro, e aí depois se faz a montagem de todos esses produtos, você tendo vários produtos prontos, né? Então, esse é o Fordismo. Então, essa linha de produção do Taylorismo, Fordismo, foi implantado dentro das empresas, das indústrias, e passou-se a se produzir muito mais. Então, por isso que nós temos uma segunda revolução industrial, com as tecnologias da energia elétrica, do petróleo, do gás, do aço, e aí o Taylorismo Fordismo. Nós também temos nessa época as grandes invenções. Então, a segunda revolução industrial, ela é marcada pelas invenções que nos proporcionaram conforto. A lâmpada elétrica, a geladeira, o fogão, o ferro elétrico, o rádio, como é que era o nome? Profs, me ajudem. O telégrafo, né? Que era a forma de comunicação à distância. Então, nós temos inúmeros produtos que geraram conforto para as pessoas, que foram inventados nessa época, em que, inclusive, a gente usa até hoje. Aí nós temos uma terceira revolução industrial. Aí pode passar. Essa terceira revolução industrial, ela ocorre a partir da década de 60. Então, se a gente for pensar, entre a segunda e a terceira revolução industrial, nós tivemos duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E numa guerra é desenvolvida muita tecnologia. Mas muita tecnologia para matar o outro, para vencer o outro. E essas tecnologias, elas acabaram nos proporcionando, essas tecnologias que no começo foram usadas para algo ruim, que foi uma guerra, foram guerras, elas acabaram nos proporcionando uma terceira revolução industrial. O ser humano, ele criou muito durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E na década de 60, nós temos um acontecimento muito importante ocorrendo no mundo, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que é a Guerra Fria. E nesse período de Guerra Fria, ocorreu uma corrida armamentista e espacial,
onde eles queriam desenvolver a arma mais potente, chegar mais longe no universo, e com isso a gente teve um crescimento tecnológico enorme, tá? Mas o que faz com que a gente que se caracterize uma terceira revolução industrial no mundo? É o uso de fontes de energia alternativas. Então, se na primeira revolução industrial se usava o carvão, na segunda revolução industrial a energia elétrica, o petróleo e o gás, na terceira revolução industrial a gente vai usar a energia nuclear, a eólica e a solar. São fontes de energia alternativas, que tem muitas indústrias que usam, né? Por exemplo, tem aquela Geonex, se não estou enganada, que é ali entre Concórdia e Ceará, eles têm inúmeras placas solares ali perto do asfalto, então é uma fonte de energia alternativa que essa indústria usa. E cada vez mais as indústrias vão acabar caindo em fontes de energia alternativas. O que marca a terceira revolução industrial também é a robótica. Então, por exemplo, nas fábricas de carros, né, de automóveis, todo o processo passa a ser automatizado, né, por, digamos assim, robôs, como tem ali na imagem. A gente tem a biotecnologia, que é a tecnologia sendo usada na área das ciências, na área da saúde, na medicina. Nós temos o uso do celular, que é uma característica da terceira revolução industrial, e nós temos também o uso da internet como característica da terceira revolução. Como que surge a internet? Vocês sabem dizer como que foi feita, como que foi criada, o porquê que foi criada? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quando que as pessoas passaram a utilizar em massa a internet? Então, a internet ela foi criada durante a Guerra Fria, na década de 60, pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos criou a internet? Porque como existia sempre o perigo de ocorrer uma terceira guerra mundial, eles tinham informações muito importantes dos Estados Unidos, que eles precisavam guardar essas informações, mas eles tinham medo de um bombardeio, e que esse bombardeio destruísse essas informações importantes. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma rede, digamos assim, uma rede de informações, uma rede de computadores, onde essas informações importantes, esses dados importantes, podiam ser armazenados ao mesmo tempo em diversos locais, ou em diversos computadores. Então, é aí que surge a internet. Só que foi criada para um fim militar durante a Guerra Fria, como uma forma de proteção dos Estados Unidos para suas informações. Como a Guerra Fria chegou ao fim no início de 1990, 1991, aí os Estados Unidos então resolveu liberar a internet para uso geral da população. E é aí então que a internet chega para as pessoas. Então ela foi criada na década de 60, fim da década de 60, mas ela só é liberada para uso comercial da população na década de 90, 1990 e alguma coisa. Acho que no Brasil, se eu não estou enganada, é 1994 que a internet chega para a população para poder ser usada. E aí o seu uso foi sendo disseminado até hoje, na atualidade, a maioria das pessoas terem acesso, né? Eu, que já sou mais velhinha, eu lembro que a primeira vez que eu acessei a internet na minha vida, eu tinha 15 anos já. Eu fui na Câmara de Vereadores aqui de Jaborá para fazer uma pesquisa para uma feira que ia ter na escola aqui. Foi a primeira vez que eu usei a internet, então já era bem velhinha, né? Hoje, os bebezinhos já nascem e já estão assistindo o videozinho pela internet, né? Outra, para ver como as coisas são muito rápidas, as revoluções tecnológicas são muito rápidas, né? E nós temos ali também o toyotismo. Então, se na segunda revolução industrial nós temos o taylorismo, o fordismo, na terceira revolução industrial nós temos o toyotismo, que é uma nova forma de produção dentro das indústrias. Ou seja, se antes cada um ficava na sua gavetinha trabalhando repetidamente a mesma coisa, o toyotismo prega o contrário. Um funcionário dentro de uma empresa, pensando nesse pensamento toyotista, ele vai saber como que toda a indústria funciona,
ele vai cooperar para que todo o processo de produção da indústria funcione, ele vai ter que trabalhar em grupo, ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que dar ideias, ele vai ter que achar soluções, ou seja, ele vai ter que ser um funcionário completo dentro da indústria. Ele não vai desempenhar um único papel ali dentro. Ele vai ser importante para todas as etapas de produção. Por isso que hoje, nós na escola, trabalhamos muito em grupo com vocês, quando a gente estava no presencial. Porque as indústrias, essas grandes indústrias, é isso que elas querem, pessoas que saibam trabalhar em grupo, que saibam apontar soluções, que sejam criativas e que conheçam o processo de produção. Essa é a indústria da terceira revolução industrial. Porém, pessoal, como a tecnologia ela é muito rápida, o desenvolvimento tecnológico ocorre em uma velocidade incrível. Em 2011, né, há 9 anos atrás, surgiu um conceito chamado Indústria 4.0, aonde alguns estudiosos colocam que nós já estamos entrando na quarta revolução industrial. O que seria essa quarta revolução industrial? Uma forma diferente ainda de se produzir, de se trabalhar dentro das indústrias e de tudo mais. Quais que são as principais características, então, da indústria 4.0 ou dessa possível quarta revolução industrial? A internet das coisas, a inteligência artificial, a impressão 3D, ali está escrito Big Data, mas eu sei que se pronuncia Big Data. Então, são novas tecnologias que já estão à disposição, mas que ainda estão na sua fase infantil de desenvolvimento, ou seja, tem muito a ser desenvolvido ainda, e que é a nova moda, digamos assim. E que quem ir para essa área de emprego vai se dar muito bem, porque falta muito profissional para essa área, porque é algo muito novo ainda, tá? Então, o que seria a internet das coisas? Provavelmente vocês já ouviram falar. Seria a internet conectada aos objetos. Talvez esses objetos não precisem nem da internet que a gente usa, mas eles precisam de sensores. E esses objetos conectados uns aos outros, eles vão proporcionar maior conforto para a população. Então, tem inúmeros exemplos, até se vocês se interessarem pelo assunto, vocês podem jogar ali no Google exemplos da internet das coisas, vocês vão achar muita coisa interessante. Eu vou usar dois exemplos bem práticos e simples da internet das coisas, mas elas podem muito mais, tá, do que eu vou falar. Por exemplo, a gente pode ter as portas da residência ou da empresa conectadas ao celular. Aí chegou alguém ali na porta, eu vou olhar e vou ver se eu quero que essa pessoa entre ou não na minha casa ou no lugar onde eu estou trabalhando. Aí a porta vai se abrir automaticamente para essa pessoa. Ou ela pode... E aí vem a inteligência artificial, tá? Que os objetos vão ficando cada vez mais inteligentes de acordo com as nossas informações. Por exemplo, o Jonas sempre vem na minha casa, então vai chegar um momento que o professor Jonas não vai nem mais pedir autorização para mim, já vai abrir a porta automaticamente. Meu Deus! Mas esse é um exemplo facinho, é muito mais coisas. A internet das coisas é algo revolucionário. Um outro exemplo, eu posso ter, então, o ar-condicionado conectar, o meu ar-condicionado na minha casa, ele vai chegar num momento que ele vai saber qual é a temperatura ideal que eu quero. Então, ele vai se manter sempre nessa temperatura ideal, sem eu precisar pedir. Vai ficar algo... É até difícil de eu explicar, porque a gente ainda não viu isso acontecer, eu, pessoalmente. E isso já existe. Então, tem outra coisa simples da internet das coisas, é eu ligar os aparelhos pelo meu celular, eu posso ligar a televisão, acender a luz, ligar o rádio pelo meu celular. Isso já existem aplicativos para isso. Mas vai muito além, vai em criar cidades inteligentes,
empresas muito mais produtivas e inteligentes e que precisem menos da mão de obra humana. Então, é algo que já está aí e que ainda está em fase de desenvolvimento, tá? E, assim, tem muito potencial. E a inteligência artificial, ela está conectada, então, com a internet das coisas. A gente já tem hoje carros, tratores que trabalham sem ter um motorista, né? Carros que andam sem motorista, tratores que trabalham lá na lavoura sem ter um motorista. A inteligência artificial, ela vai aprendendo, tá? É como se fosse uma pessoa que vai aprendendo com informações. Quanto mais informação, mais a inteligência artificial vai adquirindo conhecimento para ser mais autônoma. A impressão 3D, vocês já devem ter visto, né? E a Big Data, ela é um cruzamento de informações. Eu vou dar um exemplo simples, vocês já devem ter percebido. Às vezes, por exemplo, eu olho muito produto infantil na internet, como eu tenho bebê pequeno. Então, lá no Facebook, aparece muito anúncio de produto infantil. Por quê? Porque eles sabem que é algo que me interessa. Então, isso é Big Data, é um cruzamento de informações de acordo com aquilo que eu acesso na internet. Então, isso acaba aparecendo para mim. Então, isso já é algo que existe e que ele pode ser usado muito mais. E ele é usado pelas grandes indústrias já. Então, assim, a indústria 4.0 é algo revolucionário e totalmente tecnológico. Então, quem conseguir fazer parte dessa indústria 4.0 vai se dar muito bem profissionalmente. E vamos ver o que tem mais. Pode passar, gente. A questão do Leia, Bruna. emprego. Isso. A questão do emprego, pessoal. Aí ele está muito atrelado a essa nova indústria 4.0, tá? Então, ele tem uma colocou para vocês. Segundo um levantamento, até 2026, tá? 2026 é amanhã, tá? Vai ser daqui 6 anos. As funções hoje exercidas por 54% dos brasileiros têm probabilidade alta ou muito alta de ser assumida por robôs. Que é o que esse tipo de trabalho? Trabalho braçal. Esse vai acabar sumindo, tá? Por isso, pessoal, que vocês precisam estudar. Vocês precisam de cursos técnicos, de formação acadêmica, porque aquele trabalho braçal, ele vai ser, sim, substituído, tá? Eu, por exemplo, aqui, a família do meu marido tem fábrica de sofá aqui em Jaborá. Então, agora foi comprada uma máquina que é tipo um robô, que ele corta tecido sozinho. Então, aquelas pessoas que trabalhavam cortando tecido para fazer o sofá, elas vão ser substituídas por uma máquina. E vários outros trabalhos braçais. Se a gente for pensar no campo, hoje a gente tem já os chiqueirões automáticos, que se limpam sozinhos. Na própria agricultura já existem, eu acho que ainda não está para venda, mas já existem os tratores, as máquinas agrícolas que trabalham sozinhas, os drones que vão fazer a pulverização lá no campo. Então, a tendência é que o trabalho braçal vai ser substituído. Por isso que eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ser uma mão de obra especializada. Eu preciso me preparar para o mercado de trabalho. Mundialmente, de acordo com pesquisa do Fórum Econômico Mundial, 75 milhões de empregos vão desaparecer por conta da tecnologia com a automoção até 2022. Nós estamos em 2020. Então, vocês pensem que daqui a 2 anos, 75 milhões de empregos não existem mais, porque eles serão substituídos pelos robôs. Tá? E, nesse mesmo levantamento, ele mostra que irão surgir 133 milhões de novos empregos. Vão sumir 75 milhões, mas vão surgir 133. Então, nós temos um saldo positivo. Só que é o quê? É trabalho, é mão de obra especializada, é gente que se preparou para o mercado de trabalho, tá? E eu digo uma coisa, vocês que estão participando das aulas, que estão entregando os trabalhos nesse momento, no prazo, fazendo bem feito, são pessoas que já estão se preparando para esse mercado de trabalho. O que as grandes empresas vão querer? Vão querer pessoas que tenham autonomia,
que corram atrás das coisas, que ao invés de criar problemas, criem soluções e que sejam criativos. Pessoas que sejam mais autônomas, que não dependam tanto de esperar o outro mandar fazer, que façam por conta própria. Esse é o perfil das pessoas que vão fazer sucesso na indústria 4.0, tá? Nesse novo período. E eu digo que vocês que estão fazendo tudo certo, já estão nesse caminho. Jonas, você pode passar o próximo? As novas vagas de emprego, elas serão melhores do que aquelas que serão fechadas e que vão deixar de existir. A gente vai precisar, pelo que a prof falou, de um funcionário com habilidades com pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional. Mas, de repente, vocês dizem, não, mas eu vou abrir o meu próprio negócio, eu não vou ser empregado, eu vou ser patrão. Aí que tá. O patrão, a exigência é muito maior do patrão. Por quê? Porque o patrão é o primeiro que chega e é o último que sai. O patrão só vê dinheiro quando tem lucro, tá? Então, vocês precisam estar preparados para esse mercado de trabalho. E hoje nós temos um mercado de trabalho que precisa de mão de obra especializada, tá? Porque quem não se especializa, quem não estuda, quem não faz um curso técnico, quem não faz uma graduação, tende a ficar para trás nessa nova fase que a gente está entrando, que nós estamos começando a vivenciar. Jonas, você pode abrir para mim esse link? São as profissões em alta na era 4.0. Você pode ir descendo para mim, bem devagarinho. Quais são as profissões em alta, então, na indústria 4.0? Pessoal, isso tudo é tão novo que ainda precisam ser criados cursos técnicos para isso e ainda precisam ser criados cursos na faculdade para atender essa demanda, tá? Porque é tudo muito novo. Pode descer mais um pouquinho. Então, a gente tem ali, analista de IoT é analista da internet das coisas, tá? É só porque as iniciais em inglês fica um pouquinho diferente. Então, analista de inteligência de internet das coisas é uma profissão em alta. Especialista em cibersegurança, porque a gente sabe que hoje, com tudo integrado dentro da internet, existem muitos hackers, né? Então, precisa haver uma segurança para isso. Especialista em Big Data, são as profissões em alta. Projetista para tecnologias 3D. Técnico em impressão de alimentos. Pessoal, já existe no mercado carne artificial, né? Não é mais a carne do bichinho lá, que é matado, e daí você vai comer a carne do bichinho. Já existe carne que ela é artificial. Como ela é feita, eu não sei, mas eu já assisti documentários na TV e tudo mais, que mostra a pessoa, ela é vendada, e aí colocam a carne do bichinho, né, do animal, e a carne artificial, e a pessoa come e não consegue perceber a diferença. Ligue pro pai. Então, vamos salvar os animais. Deixa eu ver se tem ainda, Jonas, mais alguma coisa. Pode descer para mim. Isso, são essas. Essas são, então, as profissões em alta no mercado. É claro que existem, assim, quanto mais rico é o país, mais para frente está nesse desenvolvimento da indústria 4.0, tá? Quanto mais pobre for o país, mais atrás ele está. Então, países como Alemanha, Japão, Estados Unidos, são países que já estão muito adiantados nessa revolução 4.0. Países como o Brasil, existem já estudos, existem tecnologia, mas ainda falta alguma coisa, tá? A gente está indo um pouquinho para trás desses países desenvolvidos. E os países pobres, então, nem se fala, né? Se a gente for pensar no momento que ocorreu a Revolução Industrial, lá em 1750, na Inglaterra, o Brasil só foi se industrializar 200 anos depois, né? Só foram surgir as primeiras grandes indústrias no Brasil praticamente 200 anos depois da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, por exemplo, esses países, eles estão muito à frente de nós, mas nós não podemos ficar para trás, tá?
E vocês são jovens, vocês irão entrar no mercado de trabalho. E vocês podem fazer a diferença e ter muito sucesso na vida de vocês. E assim, me dói muito, porque tem colegas de vocês desistindo de estudar nesse momento para ir trabalhar. Só que estão deixando de ser uma mão de obra especializada, porque não vão ter nem o ensino médio. Isso é muito triste. Então, assim, o que a Prof. pede é que se vocês estiverem em contato com esses alunos que estão desistindo de estudar porque estão escolhendo trabalhar, que vocês conversem com eles e peçam para eles retornarem para a escola, porque hoje eles acham que essa é a maior necessidade da vida deles, mas vai fazer falta no futuro, sim, perante a tudo que se está apresentando hoje no mercado de trabalho. Ufa! Meu Deus, Bruna. Tu botou como é que diz, a marcha e pau, velho. Mas é isso aí. Muito bem explicado pela Prof. Bruna, né? Esse processo historiográfico, então, bem colocado sobre as questões das revoluções, as suas características, né, Prof. Bruna, e quais foram os pontos específicos, né, de cada momento da história, para a gente chegar, então, nessa tecnologia que nós estamos hoje. Como que foi tudo isso, né? Então, foi muito bem colocada essa linha cronológica por ti aí, e quais foram os meios utilizados pelo ser humano, né? A humanidade se apegou a quê para poder chegar hoje, né? Então, é isso aí. E nessa sequência, acredito que deixa bem amplo, até na última aula que nós fizemos, que a Prof. Bruna também apresentou, aquele quiz das profissões, que eu achei muito legal, muito interessante, vai se casar exatamente com isso, né? Vocês conseguem puxar para vocês saberem o que eu vou querer ser, então, lá na frente, né? Quando a Bruna fala em 2026, gente, 2020 é hoje, 2021 amanhã. Então, quando vê, nós estamos chegando já nessas novas profissões. Então, a gente tem que ter, já tem que começar a pensar. Planejamento é essencial. Planejamento de vida é essencial, né? E aí entram aquelas competências que foram colocadas na atividade da semana 7, né? Que é o que eu estou fazendo, né? Como que eu estou agindo para chegar até lá, né? Como que eu estou fazendo esse processo todo aí, que agora é de adquirir conhecimento para poder alcançar o meu objetivo. Então, é bem interessante. A professora Bruna colocou muito bem, como o professor Jonas colocou ali, né, essa evolução, todo esse processo aí que aconteceu, e hoje, daqui para frente, né, tantas outras inovações que virão, que nós temos que acompanhar, né, temos que saber acompanhar, porque para nós, professores, também não é fácil. Eu já estou com 44 anos, a tecnologia ela não esteve presente aí num longo período da minha infância e a juventude não esteve presente, então eu tive que ir aprendendo aos poucos, e quanto mais velha a gente fica, mais difícil fica para aprender. Então, vocês já nasceram aí dentro da tecnologia, da internet, facilita um monte a vida de vocês. Então, corram atrás, busquem informações, não fiquem só naquilo que a gente coloca aqui, né? Dá para procurar outras fontes. A informação, conhecimento não toma espaço aí na nossa mente, né? Temos que correr atrás, que é a única coisa que ninguém nos tira. E como os professores colocaram, para que a gente entre aí no mercado de trabalho nos próximos anos, tem que ter conhecimento, a gente tem que saber lidar com essas novas tecnologias. E isso é só através de cursos, de buscar, de estar atento a tudo que está vindo, estar no meio aí, tendo conhecimento. Isso, perfeito, né? A explicação ali da Bruna, desculpa, Jonas, né? Perfeito, muito bem, né? Colocado, bem entendido de uma forma bem clara, né? E a tendência, então, para agora já está relacionada ao projeto de vida de vocês, que já dá para vocês terem uma visão. Quem ainda não tem definido, né, uma profissão, né, já se tem agora uma ideia, né, de repente, olha que campo, né, questão ali da tecnologia, né, para quem ainda não tem definido o que quer, já dá para ver bem, visualizar o que tende a ser bem valorizado, né? Nós temos alunos que têm, que já
tem uma tendência ou, né, que já caminha para esse lado aí, né, consegue se envolver melhor no campo da informática, da internet, né, da tecnologia. Alguns não tanto, não tem tanta habilidade, mas começa a desenvolver através do buscar, né, do conhecimento, de cursos. Então, é bem legal. Uma outra profissão que não estava ali, mas que eu pesquisei e achei também sobre, é de mecânicos para trabalhar com essa inteligência artificial. A mecânica voltada para a área da robótica também é uma profissão em alta. E profissões em baixa, isso foi um documentário que eu assisti, eu acho ano passado foi. Eles colocaram que profissões em baixa, então que vai ter uma diminuição do número de vagas de emprego no direito e nas ciências contábeis, porque vão ser substituídos pela inteligência artificial. Tá? Então, vai ser um pouco mais difícil de se colocar no mercado de emprego, né? Talvez não agora, a curto prazo, mas a longo prazo. E nessa linha de pensamento ali da Prof. Beatriz, nós estamos numa aprendizagem constante, né? É uma aprendizagem constante, porque nós estamos aprendendo a cada momento, a gente está se adequando, porque, como diz a Bruna na belíssima fala dela, nós estamos numa linha de evolução muito avançada. Então, em questão de poucos minutos e segundos, isso vai aumentando a cada pouco, né? E quando a gente vê, nós já estamos com um celular de outra geração, já estamos com uma TV que já faz o saci, que nem dos outros, só falta sair para fora, né? Que isso já acontece. No comando de voz, ela busca o que Comando você de voz. quer, aquela cristal que está vindo agora, né? Isso. Eu vi a propaganda de uma TV da Também. Samsung, eu só não lembro o nome, mas é 17.500 o valor da TV. Sim. É absurdo. É só pelo comando de voz, né? Ele já te dá o que você quer assistir. Meu Deus. Coisa Você É já vai tudo falando, bom, mas vai o valor é dizendo. altíssimo. Uhum. Aí entra a questão do consumismo, né? Isso aí. É o consumismo atingindo, né, a nossa veia, né? Pessoal, o que vocês lidam? Tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Tamo aí. Temos uns minutinhos ainda. Povo de Deus. Vitor, que Victor. tanto olha. Olha, já se encostou ali. O tchau. Eu lido com o YouTube, né? Bicho velho. Você tá virado viraia. E você se cuida aí com o corona, né, professor Jonas? Pode deixar, vou me cuidar sim. Tô E a usando professora muito Bruna gel. também. Fazer uma fala ali rapidinha. Tem um livro de ficção científica e eu estou quase achando que ele já não é mais de ficção científica do Dan Brown, ele é um livro da realidade. Eu li sobre ele. Eu li esse livro. Muito interessante, né? Porque a origem. tecnologia é a origem, isso aí. A tecnologia está indo avançando de um tal ponto, e se a gente for observar hoje, o que ele traz no livro não é algo absurdo. Nós temos seres humanos com protótipos de pernas, braço, coração artificial, tudo artificial, né? Então, é o ser humano se transportando na máquina. É ficção, repito, mas não é algo tão absurdo, né? A leitura que ele fez de tudo aquilo, e mexe também, ele traz a ideia, e eu tenho percebido na internet ultimamente, que ele mexe não só com o exterior, mas com o interior também, né? Ele tá voltado para uma conexão espiritual, tá balançando o ser humano nesse sentido, né? Então, eu achei muito interessante, prof, as colocações ali. Eu digo, eu vou sair daqui, puta merda, vou ter que fazer muita pesquisa. Viu? A hora que Ângela, a hora que a Bruna apresentou as novas profissões, e quando ela mandou os slides lá, que eu dei uma olhada, e a gente começou a analisar tudo, eu pensei, meu Deus, gente, como eu tô desatualizado, tchau! Sim, tchau! Muito! O que nós estamos vendo não é nem a sombra do que tem por aí.
Nem a sombra. E daí nós ficamos tudo patetinhas aqui, olhando para letrinhas aqui, em vez de ligar a câmera e ir para a internet. A coisa é por aí. E daí vem ainda por cima esse tal do coronavírus, que acelera todo um processo. Né? O corona velho trouxe para nós ferver os que suco na tecnologia. Acelerou o negócio. O suco de uva? Mas era só isso aqui, achei muito legal a aula, professores, parabéns aí a galerinha que aproveitem toda essa informação e, vão pesquisar, destrinche, vão investigar, porque tem muita, muita coisa. Acho que não, né, a prof trouxe o suprassumo aí, os profs, para a gente dar uma, tem muita coisa que eu quero ver e fazer. E quando fala ali, profs, da questão da internet, está desde 94, eu andei fazendo uma análise na minha vida, de 94 eu estava fazendo um curso de programação de dados, né? Eu conheci a internet ali logo que ela começou a aflorar. E fiz muita leitura a respeito disso e tal, mas sabe que eu coloquei numa caixinha que eu não sei porquê, eu fico pensando assim comigo, o que deu na minha cabeça de colocar todo aquele conhecimento, toda aquela possibilidade do início da coisa, de não ter explodido junto, de não ter avançado em conhecimento com relação a isso. Eu juro que eu não sei. Deu um bug. Pode sentar aqui. Vem cá, já tem que correr atrás do Vitor. Deu um bug do milênio na minha cabeça, gente. Não façam o mesmo. Não permitam isso. Vão atrás, porque o que trouxeram os professores foi o supra-sumo. Agora tem que ir atrás, né? Pegar o conhecimento. Pegar esse trocinho aí, e ir atrás, né? Destrinchar. E explorar mesmo, né, professores? Porque a coisa é absurda, a gente não tem noção. A carne artificial, pare para pensar. As coisas que existem que a gente não faz ideia de que elas existam, né? Incrível. Isso tá bom? E esse livro que você falou, Ângela, sobre a origem, é do Dan Brown, é do mesmo autor do Código da Vinci. Isso, há alguns anos atrás, e ele fala muito da inteligência artificial, né? E, na verdade, ele é um livro de ficção, mas ele traz algumas realidades muito interessantes. E o Dan Brown é um autor que a base da escrita dele é a partir de pesquisas reais, né? Sim. Tanto é que aquela questão lá da experiência que fizeram a respeito de como se originou o universo é uma coisa que ficou parada. E ele traz aquela reflexão, claro, gente, o universo levou bilhões de anos para estar onde está. Para que essa experiência dê certo, vai precisar de bilhões de anos também. Né? E daí que ele cria uma máquina dentro da tecnologia e mostra qual seria a evolução dessa experiência humana, qual seria o resultado daqui a 200 bilhões de anos. E ali aparece, né? A nova configuração humana, né? Meio máquina, meio homem. Muito interessante. Para quem gosta de ler, é um livro muito bom. É um livro, e a gente pega, né, prof, não quer largar, e digo, meu Deus, onde é que vai parar isso? Porque ele traz aquele conflito da espiritualidade, a religião, porque daí confronta tudo, né? É um confronto que existe nas bases, nos valores, na criação humana, na existência do ser. Então, é muito interessante o livro, bem interessante mesmo. Pessoal, então, para a gente encerrando por hoje, né? Fiz até uma fotinha, daqui a pouco já vou postar, marcar vocês. E agradeço por estarem presentes aí, escutando nós e preocupados também com o ensino de vocês, né? Fiquem bem. Próxima semana nós estaremos aqui de novo com essa mesma temática aí. Não esqueçam de entregar a atividade hoje, da semana 7. Semana 8 abriu hoje para vocês, vai até o dia 1º, né, professor? 1º do 9. Então, até dia 1º do 9, se organizem para que vocês possam entregar. Jonas, posso dar uma tarefa para eles? Pode dar o quê? Dar uma tarefa para eles para a próxima aula?
Pode. que eles tragam a coisa mais alucinante que está sendo criada com essa relação do avanço tecnológico. O que Isso. mais... Ótimo. Nossa, Outra não vale a carne, tá? Porque A carne a Bruna já falou. a carne a própria já matou hoje. O que mais incrível, vocês descobriram que, de fonte comprovada, não de fake, né? Aquilo que vocês têm cientificamente ali, buscado de mais incrível que vocês perceberam que a tecnologia está trazendo agora para o ser humano. Beleza? Gente, eu tenho que ir, que vão fechar a escola. Beijo! Beijo. Amei a aula, tá? É uma honra participar com vocês. Beijo. Beijo, Ângela. Beijo, alunos. Tudo de bom. Pessoal, E nos vemos abraço, na qualquer próxima dúvida, semana. chamem, estamos aí à disposição. Até terça. Então, gente, Bye. boa Até semana para mais, todo tchau. mundo. Até. Muito boa aula mesmo. Tchau. Beijão para Varel. Tchau, Thiago, Jefferson. Goodbye. Tchau. Yes. How do you do, Vitor? Tchauzinho. E todo mundo indo embora.